Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui em mais uma videoaula do Preparatório Enem. Exatamente, esse projeto aí fantástico do governo do estado do Maranhão em parceria através da Secretaria de Educação também do estado. Então a gente está junto com o governo, com a SEDUC, para preparar o caminho aí para vocês, que é um caminho com certeza de êxito, de sucesso, de aprovação, tanto no vestibular da UEMA quanto no vestibular do Enem também. Beleza? Então vamos lá para mais uma videoaula de Sociologia. A gente vai gravar agora a nossa sexta videoaula de Sociologia e a gente começa da questão de número 27, que é uma questão que inicia com uma pintura, uma obra de arte. Dica para você no vestibular. Vai acontecer, eu não estou dizendo que talvez vá, eu estou dizendo que vai. Vai acontecer na prova de tu pegar questões que não tenham textos como referência logo no início, mas tenham figuras, fotografias, obras de arte, ou então músicas, letras de música no caso, ou então poemas. Não são citações textuais de teóricos. Se isso acontecer, você nunca começa da imagem, você começa da pergunta. Então aqui eu sei que tem uma pintura, né? Não é uma fotografia, é uma arte. Eu vou primeiro ler a pergunta para eu entender qual que é o tema da questão. Aí quando eu entender o tema, eu volto para analisar a obra de arte, ok? Sempre façam isso, para você poupar tempo. Na imagem, o autor procura representar as diferentes gerações de uma família. Grifa aí. Associada a uma noção consagrada pelas elites intelectuais da época. Grifa também. Então, gerações de uma família consagrada pelas elites intelectuais da época, que era de, vamos lá para fotografia. Fotografia não, para arte, para pintura. Essa pintura, esse quadro, é o quadro de um cara chamado Modesto Brocos. E o nome do quadro é A Redenção de Cã. Ele é de 1895. Está 1985 aqui, desculpa então. Aqui você tem 4 personagens. Uma mulher de pele bastante escura, mulher negra. Uma criança branca. Uma mulher sentada de um tom de pele mais claro em relação à mulher que está em pé. E um homem branco. Aqui é a representação de 3 gerações da mesma família. Você tem a avó, a mãe e o pai e o netinho dessa avó. Aí você percebe que conforme passa as gerações, a cor da pele fica mais clara. Acreditava-se antigamente, lá no século XIX, no começo do século XX, que isso aqui era uma possibilidade de branqueamento da população. O Brasil, vocês sabem disso, a gente sabe, é uma população bastante mestiça, muito misturada, né? É uma população que teve ali um cruzamento de raças muito forte no período colonial, e isso a gente herdou como característica do nosso fenótipo brasileiro, digamos assim. E em determinado momento da história do Brasil, as elites brasileiras acreditavam que era possível branquear a população, com a vinda, o incentivo da vinda de imigrantes, europeus, italianos, alemães, principalmente para a região sul, né? Tem muita gente que é descendente de alemão e de italiano no sul do país. Então acreditava-se que isso era uma possibilidade. Aqui você percebe, é porque não tem como realmente fazer isso, mas depois que tu olhar essa fotografia em casa, ou desculpa, fotografia não, pintura, essa arte, né? Essa pintura em casa, e você der um zoom nos pés da senhora aqui, você vai perceber que ela está descalça. E o genro dela está de sapato. Então até isso é uma distinção social, porque antigamente usar sapato era algo distinto. Não era uma coisa tão comum como é hoje, né? As pessoas que eram escravizados ou que eram descendentes de escravizados, afrodescendentes, geralmente andavam descalças. Então aqui existe uma questão social e racial retratada na imagem, que tem a ver com esse embranquecimento, essa tentativa de embranquecimento da população, que era uma ideia que as elites defenderam no Brasil antigamente. Beleza? Vamos para a pergunta. Na imagem, o autor procura representar as diferentes gerações de uma família associada a uma noção consagrada pelas elites intelectuais da época, que era a de... Tu já sabe a resposta.
Constatação do atraso do homem sertanejo. Não, porque ele não está retratando o sertão aqui. Ele está retratando uma família, que ao longo do tempo a cor da pele foi ficando mais clara. Embranquecimento da população, correto? Correto. Inclusive, era uma estratégia que, para muita gente, seria uma estratégia de saúde pública, não só racial. Crise dos valores republicanos. Tem nada a ver com política isso aqui, esse quadro. Defesa da democracia racial. Falso também. Idealização do universo rural. Também está errado. Então aqui seria a questão mesmo do embranquecimento da população. Vamos ver o gabarito. Letra B de bola é a nossa opção correta nessa questão. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos para adiante. Questão número 28. O EMA agora, hein? Questão da nossa queridinha UEMA 2017. Vai citar uma autora, uma antropóloga chamada Ruth Benedict. A Ruth Benedict, em sua obra O Crisântemo e a Espada, afirma que, atenção para essa citação, a cultura é a lente através da qual o homem vê o mundo. A cultura é a lente através da qual o homem vê o mundo. Frase da Ruth Benedict, tá? Antropóloga do século XX. Analise a charge a seguir que ilustra a relação entre cultura e lente, e olhar, no caso, né? Aí você tem duas mulheres, só que são duas mulheres de culturas diferentes, de sociedades diferentes. Uma mulher ocidental, que está de biquíni e de óculos escuros, e uma mulher de algum dos países ali do Oriente Médio, onde essa questão da vestimenta é muito mais, né, exigida, muito mais radical, e ela está com a burca, e somente com os olhos para fora. As duas se olham e têm uma impressão muito parecida, apesar de serem bem diferentes culturalmente. A primeira olha, a que está de biquíni e de óculos escuros, olha para a mulher de burca e diz o seguinte: tudo coberto menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Aí a mulher que está de burca olha para a mulher de biquíni que está de óculos escuros e pensa assim: tudo descoberto menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Então é uma sátira, uma ironia, né? Com o ponto de vista das duas, com o olhar que a cultura de cada uma delas estabeleceu no seu íntimo. O julgamento da outra a partir da percepção da própria cultura, do próprio costume, ok? Vamos para a pergunta. A charge expressa um comportamento no qual a pessoa, então esse comportamento das duas mulheres na charge, de acordo com aquilo que a gente leu da Ruth Benedict, que a cultura é a lente pela qual o homem vê o mundo, tem a ver com, letra A, analisa práticas de sistemas culturais diferentes, pautadas nos referenciais da sua própria cultura. Até aí tá bacana. Julgando negativamente os padrões que fogem a esses referenciais, agindo de forma etnocêntrica, correto? Correto. O que é o etnocentrismo? É a gente considerar o nosso padrão cultural como correto e os outros como errados ou inferiores. Então tem a ver com o que a gente viu na charge. E também na citação da Ruth Benedict. Letra B. Considera os padrões culturais do seu próprio grupo social como diferentes, bizarros, desconsiderando que cada padrão cultural possui uma lógica própria. Não, na verdade, não é o do seu padrão cultural que ela acha bizarro, é o do outro. Ela está julgando o outro, a outra cultura. Então a letra B não está correta. Letra C. Respeita a lógica interna de cada cultura, expressa nas mais variadas formas. Falso. Não está havendo um respeito, está havendo um julgamento, um preconceito, um prejuízo de valor. Tá? Então aqui está errado. Letra D. Concebe a própria sociedade como centro da humanidade. Beleza. E, portanto, como a única expressão de padrão cultural aceitável, ok, agindo de forma teocêntrica. Pessoal, tem uma palavra que está errada. Só uma. A última. Teocêntrico tem a ver com religião, com crença. A questão tem a ver com cultura, não com religião. Então a palavra teocêntrica tornou toda a opção incorreta. Se fosse etnocêntrica, a gente poderia até considerar, mas teocêntrica não. Então aqui essa palavra lá no final estragou a letra D, né? É uma opção então distratora. Letra E. Valoriza os padrões culturais da sociedade nacional, julgando-a como superior, menosprezando culturas cujos padrões são iguais. Falso. Menosprezando culturas que são diferentes, não necessariamente iguais. Então aqui a gente fica mesmo com a letra A. Vamos ver o gabarito, vamos ver.
Letra A é a nossa opção correta nessa questão aí da UEMA, que cita a Ruth Benedict. Caiu em 2017. Vamos adiante? Vamos lá? Vamos para a próxima. Enem PPL 2019, questão mais recente um pouquinho. Essa questão fala sobre comida. É boa. É amplamente conhecida a grande diversidade gastronômica, comida, né, da espécie humana. Frequentemente, essa diversidade é utilizada para classificações depreciativas. O que é uma coisa depreciativa? O que é depreciar alguém? É ofender, é ser ofensivo, é menosprezar. Assim, no início do século, os americanos denominavam os franceses de comedores de rã. Era uma forma pejorativa dos americanos chamarem os franceses, comedores de rãs. Os índios Kaapó discriminam os chimbiras, chamando-os pejorativamente de comedores de cobra. E a palavra potiguara, da onde vem a palavra potiguar, que é quem nasce no Rio Grande do Norte, pode significar realmente comedores de camarão. As pessoas não se chocam apenas porque as outras comem coisas variadas, mas também pela maneira com que agem à mesa. Como utilizamos garfos, surpreendemos-nos com o uso dos palitos pelos japoneses. Na verdade é hashi o nome, né? Não é palito. E das mãos por certos segmentos de nossa sociedade. Então as pessoas elas acham diferente o que as outras comem e como elas comem também. E assim elas agem de forma depreciativa, chamando os outros de comedor de rã, comedor de bode, comedor de camarão, entendeu? É uma forma de ofensa. O processo de estranhamento citado, com base em um conjunto de representações que grupos ou indivíduos formam sobre outros, tem como causa. Então, qual que é a causa desse estranhamento? Por que os americanos estranhavam os franceses comerem rã? Ou por que os índios Kaapó estranhavam os intibira comerem cobra? Então, da onde que vem isso? Qual a causa disso? É o reconhecimento mútuo entre povos, correto? Falso. Não está sendo reconhecida a cultura do outro, está sendo desvalorizada. É o etnocentrismo recorrente entre as populações, verdadeiro? Verdadeiro, correto. É o comportamento hostil em zonas de conflito. É só em zona de conflito que tem isso aí? Não. Pode ser que as duas regiões estejam em paz, mas o pessoal chama os outros de comedor de alguma coisa. Constatação de agressividade no estado de natureza. Estado de natureza é um conceito filosófico do contratualismo. Tem a ver com o momento hipotético onde o ser humano vivia sem o Estado, sem as regras, sem as leis. Não tem a ver com isso aqui, não. Está citando já sociedades atuais. Transmutação de valores no contexto da modernidade. Não necessariamente, porque não é só na modernidade que isso acontecia. Tá? Então aqui a gente vai colocar, com a opção correta, a letra B de bola, etnocentrismo recorrente entre as populações. Vamos ver se está certo? Letra B é a nossa opção correta. Acertamos, né? Mais uma vez. Vamos para a próxima? Vamos lá? 30ª questão do material de sociologia. Olha que beleza, chegamos até a metade do nosso material de questões. 30ª, Enem 2015. Lá no Enem 2015 caiu assim, ó. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros, grifa, movimentos sociais brasileiros, nos últimos 20 anos, foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país. Então, segundo o texto, uma das grandes funções do movimento social no Brasil, um dos grandes efeitos, melhor dizendo, foi exatamente ajudar na reconstrução da democracia no país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. É como se os movimentos sociais eles representassem uma intermediação entre a população civil e o poder público, ok? Vamos para a pergunta. No processo da redemocratização brasileira, grifa, porque tem um contexto histórico, a redemocratização do Brasil. Os novos movimentos sociais contribuíram para o quê? Então, de acordo com aquilo que a gente leu no texto, os movimentos sociais brasileiros tiveram uma contribuição na redemocratização do país. Por quê? Letra A. Porque eles diminuíram a legitimidade dos novos partidos políticos então criados.
Falso. Partido político é uma coisa, movimento social é outra. O partido político é parte da estrutura democrática. O movimento social também, só que ele atua de outra maneira. Ele não é uma representatividade da estrutura política. Ele é da estrutura social. É uma forma dos grupos sociais, das pessoas, reclamarem por seus direitos. Enquanto o partido tem a ver com a representatividade, né, dos eleitos, dos vereadores, deputados e tal, que se filiam nesse partido para poder concorrer às eleições. Então é uma outra coisa, é uma outra estrutura, é uma outra conversa. Tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. Exatamente. Então, a atuação dos movimentos sociais, a articulação coletiva das pessoas, os movimentos que aconteceram no Brasil dos anos 80 para frente, principalmente, eles mostraram que a democracia é muito mais do que só votar. É também expressar suas ideias, se manifestar. Então é uma forma diferente, não ortodoxa, não tradicional, de participar também da democracia. Não somente com o voto, com a eleição, mas também com o dia a dia. Com as manifestações, né? Com as articulações coletivas em prol de uma causa, de uma bandeira de luta. Difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. Não, democracia representativa é a estrutura da democracia no Brasil e em grande parte do mundo, né? Por que é representativa? Porque a gente vota para representantes políticos. Então você, como cidadão, você não exerce a política diretamente. Você vota em quem vai fazer isso. Você elege um representante. Um prefeito, vereador, deputado, entendeu? Então por isso que é representativa. Ampliar disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com o sindicato. Tem nada a ver, né? Disputa, sendo que o próprio sindicato ele também é parte do movimento social, do movimento operário, por exemplo. Então não tem essa contradição aí, nessa rivalidade que a letra D está citando, não. Fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. Não seria fragmentar, seria fortalecer. Se o verbo fosse diferente, a gente poderia considerar a letra E. Mas fragmentar não faz sentido. Até porque muitas vezes os movimentos atuam em conjunto, né? Então eles ajudam até a fortalecer essas demandas também. Marcamos a letra B de bola. A grande função, o grande efeito dos novos movimentos sociais no Brasil no período da redemocratização foi fazer com que a democracia fosse algo maior ou mais amplo do que só a eleição, do que só o voto, beleza? Ultrapassasse esse mero momento eleitoral. Questão de número 31, democracia e movimentos sociais também, né? O tema da questão. Enem de 2011. Na década de 90, grifa, sempre que tem período histórico, você destaca para facilitar o entendimento da questão. Fica essa dica para você. Na década de 90, os movimentos sociais camponeses e as ONGs, ONG é uma sigla, tá? É Organização Não Governamental, tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção democrática. E aí vamos para a pergunta. Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo da construção democrática por quê? Por que os movimentos sociais, sobretudo no Brasil, contribuem para o processo de construção da democracia? Questão muito parecida com o que a gente fez ainda agora, né? Letra A. Porque os movimentos sociais determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. Falso. Como é que movimento social vai determinar o que o Estado tem que fazer? O papel do Estado é determinado pela Constituição, meu filho, pelas leis. Então é falso, né? Não faz sentido. Os movimentos sociais aumentam o clima de tensão social na sociedade. Bom, pode ser até que em algum momento isso aconteça, mas não é a finalidade. Não é por isso que o movimento existe. Isso vai ser uma coisa colateral e esporádica, né? Pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade, correto? Correto. Por isso que é uma interface. Por isso que o movimento ele surge como um intermediador das necessidades da população, dos grupos sociais e pressionar o Estado para perceber isso. Para criar leis que protejam determinado grupo, ou que amparem determinadas pessoas, entendeu? Então é uma forma de pressionar o Estado. Correto. Letra D. Privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento de outras. Não.
privilegiar uma parcela ou lutar por ela não quer dizer que você vai esquecer a outra, ou em detrimento de outras parcelas. Não faz sentido essa lógica. Propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. O Estado tem que agir eticamente pela lei, não é pelo movimento social existir. É pela própria ação e atuação dos entes públicos, né, do Estado, de quem representa o poder público. Então, nesse caso também não tem a ver, não. A gente vai marcar que letra aí? A gente vai marcar a letra C de casa. Os movimentos têm a função de pressionar o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Vamos então para mais uma? Questão do Enem de 2020. Questão muito boa, inclusive. Eu acho muito bacana, porque trata de uma realidade, né, que muitas meninas que gostam de futebol às vezes acabam vivenciando. Isso aqui é uma campanha que rolou no Brasil chamado Respeita as Minas, né? Respeite as torcedoras. Conversar, ok. Torcer junto, tudo bem. Tocar sem permissão, não, né? Aí já não é correto. Empurrar as meninas, também não. Essa aqui é a questão do estádio, né? Das meninas que frequentam estádio e tal. Então teve essa campanha e o Disque Denúncia ali embaixo, né? Se a menina se sentiu desrespeitada na torcida, no estádio, ela liga lá no 180. Então houve essa campanha aqui de torcedores na internet, na época, né? Que ainda dura até hoje, para respeitar as meninas, as torcedoras e tudo mais. Esse anúncio publicitário que a gente viu propõe soluções para um problema social recorrente, que não é um problema só dos estádios, mas é um problema da sociedade no geral. No estádio também acontece, mas na sociedade, de maneira mais ampla, a gente também percebe. Então, esse anúncio propõe soluções para um problema social recorrente. O que ele faz para propor soluções para esse problema, que é a questão ali do gênero, né? Da forma homem e mulher e tudo mais, da violência contra as mulheres. Ele promove ações de conscientização, o anúncio, para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Está correto? Está correto. Letra B. Ele estimula o compartilhamento de políticas públicas sobre a igualdade de gênero no esporte. Muita gente marcou essa, tá? Mas a questão não é a igualdade de gênero no esporte, mas é a redução da violência de gênero, porque fala de empurrar, de tocar sem permissão. Isso é uma violência. Não é nem a questão da igualdade de poder ir torcer, porque pode. As meninas não estão proibidas de ir para o estádio. Elas podem ir, a questão é que lá acontecem algumas coisas que não são corretas, entendeu? Então é muito mais a letra A do que a letra B. A letra B ela serve como uma opção distratora. Letra C. Divulgar para a população as novas regras complementares para a torcida de futebol. Não é uma regra do futebol propriamente, é uma questão só de respeito e civilização. E bom senso. Tá? Então não é um regulamento. Informar o público masculino as consequências de condutas ofensivas. Não somente, né? Mas é para o público em geral. Não somente para o público masculino. É mais diretamente ao público masculino, mas também ao público em geral. E não tem ali as consequências das condutas. Tem o que pode fazer e o que não pode. É a premissa da conduta, não o final, não a consequência. Regulamentar normas de boa convivência nos estádios. Mas aqui ele foi muito longo, né? Ele abrangeu demais. A questão é muito mais com as torcedoras, então é muito mais ali da violência de gênero mesmo. Então seria uma segunda opção distratora, a letra E. E a opção correta, nesse caso, seria a letra A. O anúncio publicitário que a gente leu propõe soluções para esse problema da violência de gênero nos estádios, em eventos esportivos, promovendo ações de conscientização, dizendo o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que é proibido, e estabelecendo ali uma convivência harmoniosa, a possibilidade disso, né, nos estádios, eventos esportivos, com torcedores e torcedoras. No final das contas, está todo mundo ali para a mesma coisa, torcer para o seu time, ganhar, né? Então é bom também ter respeito com todas as pessoas, inclusive com o pessoal que é do time rival, com a torcida rival. Se todo mundo se respeitasse, com certeza o mundo seria um lugar bem melhor, beleza? Então, com isso, a gente encerra mais uma aula de Sociologia com essa questão aqui. Espero que vocês tenham aproveitado as questões aí que a gente fez ao longo desses vídeos. Tem mais vídeos ainda por vir, tá? Então, fica sempre ligado e atento à programação da plataforma, aos vídeos novos que vão sendo postados. Segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @plataforma_calvigias, tudo junto, beleza? E no mais, eu desejo para vocês aí bons estudos, muito sucesso na caminhada de vocês e dizer que a gente está sempre aqui para auxiliá-los
e no final, né, a gente poder comemorar muitas aprovações aí do pessoal que assiste às nossas aulas na plataforma. Então é isso, pessoal, um abraço a todos, a gente deixa marcado o próximo encontro para a próxima aula de Sociologia e até mais. Um abraço, tchau, tchau.